As Constituições Brasileiras e a Educação, parte 5. À medida que se tornava claro o fim da Segunda Guerra Mundial, crescia a rejeição ao governo de Getúlio Vargas. Embora tenha surgido um movimento de apoio ao presidente, sua imagem já estava desgastada o suficiente e o resultado foi sua deposição do poder no dia 29 de outubro de 1945. Nessa data, as tropas militares invadiram o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, onde hoje é o Museu da República, e forçaram a renúncia do presidente. Consolidava-se a queda do Estado Novo e chegava ao fim um governo que durava desde 1930. Ainda em 1945, ocorreram eleições para presidente do Brasil. O general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República. A Constituição, datada de 18 de setembro de 1946, foi promulgada após as deliberações do Congresso recém-eleito, que assumiu as tarefas de Assembleia Nacional Constituinte. O capítulo 2 é dedicado à educação e à cultura. Artigo 166. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Artigo 167. O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos poderes públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis que o regulem. Artigo 168. A legislação do ensino adotará os seguintes princípios. 1. O ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional. 2. O ensino primário oficial é gratuito para todos. O ensino oficial ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos. 3. As empresas industriais, comerciais e agrícolas em que trabalhem mais de 100 pessoas são obrigadas a manter ensino primário gratuito para os seus servidores e os filhos destes. Continuação do artigo 168, item 4. As empresas industriais e comerciais são obrigadas a ministrar, em cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, pela forma que a lei estabelecer, respeitados os direitos dos professores. 5. O ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais. É de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável. 6. Para o provimento das cátedras no ensino secundário oficial e no superior oficial ou livre, exigir-se-á concursos de títulos e provas. Aos professores admitidos por concurso de títulos e provas será assegurada a vitaliciedade. É garantida a liberdade de cátedra. Vale lembrar que a palavra cátedra, do grego, significa cadeira, assento. Daí a palavra catedral, que é o templo em que tem a cadeira do bispo. Como as universidades foram surgindo em torno das catedrais, a sala de aula também tinha uma cadeira especial, a cátedra. Com o tempo,
Aquilo que hoje a gente chama de matérias eram as cátedras. E o professor era o catedrático. No Brasil, através da Lei 5540 de 68, acabou a cátedra. Diz o parágrafo 3º, fica extinta a cátedra ou cadeira na organização do ensino superior do país. Atualmente, o plano de carreira acadêmica para professores de ensino superior do Brasil passa por 5 classes, a saber, professor auxiliar, professor assistente, professor adjunto, professor associado e professor titular. Artigo 169. Anualmente, a União aplicará nunca menos de 10% e os estados, o Distrito Federal e os municípios, nunca menos de 20% da renda resultante dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 170. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios. Parágrafo único. O Sistema Federal de Ensino terá caráter supletivo, estendendo-se a todo o país nos estritos limites das deficiências locais. Artigo 171. Os estados e o Distrito Federal organizam os seus sistemas de ensino. Parágrafo único. Para o desenvolvimento desses sistemas, a União cooperará com o auxílio pecuniário, o qual, em relação ao ensino primário, provirá do respectivo Fundo Nacional. Artigo 172. Cada sistema de ensino terá obrigatoriamente serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência escolar. Esse artigo 173 configura o banimento da censura que ocorria durante o Estado Novo. As ciências, as letras e as artes são livres. Artigo 174. O amparo à cultura é dever do Estado. Parágrafo único. A lei promoverá a criação de institutos de pesquisas de preferência junto aos estabelecimentos de ensino superior. Artigo 175. As obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados de particular beleza, ficam sob a proteção do poder público. A Constituição de 1946, elaborada por representantes eleitos, estabeleceu como responsabilidade da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Foi influenciada pela Carta Brasileira da Educação Democrática, aprovada na Conferência Brasileira de Educação, realizada no Rio de Janeiro, de 22 a 28 de junho de 1945. O documento considerava educação democrática a que, fundada no espírito da liberdade e no respeito à pessoa humana, assegura a expansão e expressão da personalidade, proporcionando a todos igualdade de oportunidades, sem distinção de raças, classes ou crenças, na base da justiça social e da fraternidade humana,
indispensáveis a uma sociedade formada pelo espírito de cooperação e do conhecimento.